Olá, está no ar o programa Vereador em Ação. Você acompanha aqui um pouco mais do que acontece na Câmara Municipal. Nosso convidado de hoje é o vereador Nami Nassif. Vereador, bem-vindo. Boa tarde, Isabela. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês aqui, prestando conta do nosso mandato. Quero deixar um abraço também aqui a toda a equipe da TV1, um abraço também à população do Nova Friburgo. E esse programa é muito importante, porque faz que a gente passa, nós realizamos o nosso trabalho e que vamos fazer futuramente. Tá certo. Vamos começar falando, o senhor é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Qual é a atribuição do senhor, qual é a atribuição dessa comissão? Veja bem, Isabela, essa comissão de justiça é a comissão dita uma das mais importantes da Casa, né, Legislativa lá, da Câmara de Vereadores. Por quê? Todo projeto de lei que tramita na Casa tem que passar pela Comissão de Justiça. Então ali o que a gente faz é o controle da constitucionalidade e legalidade das leis. Quer dizer, quando a lei é inconstitucional, a gente vai dar um parecer, né, que é composto de 5 membros. Esses 5 membros têm os pareceres independentes e autônomos. A gente se manifestando os 5 pareceres contrários pela inconstitucionalidade, esse processo fica arquivado. Então, qual é a finalidade da Comissão de Justiça? A finalidade da Comissão de Justiça é você fazer um filtro que você evite que haja alguma lei seja editada de forma inconstitucional. É importante que o cidadão compreenda como compreenda. funciona A questão é o seguinte, até uma coisa assim, que as pessoas que não entendem bem sobre a Comissão de Justiça, muitas vezes, como somos 5 membros da Comissão de Justiça, o parecer da Comissão de Justiça é um parecer técnico, é pela legalidade e constitucionalidade, né, se o projeto pode prosseguir. Assim que ele é apreciado, ele vai ser levado a plenário. Quando ele é levado a plenário, mesmo o vereador, muitas das vezes, dá um parecer favorável ao projeto, dizendo que ele é constitucional, politicamente, no método, ele pode votar contrário. Então, muitas vezes as pessoas não entendem, mas ele deu um parecer favorável na Comissão de Justiça. E chegou na votação, ele votou contrário. Mas votou contrário por quê? Porque politicamente ele acha o método do projeto é bom ou é ruim. Há casos também que a gente, muitas vezes, eu digo aqui nas sessões, que às vezes o projeto é muito bom, só que ele é inconstitucional. Então não adianta a gente votar esse projeto. Eu sou até favorável ao projeto, mas eu não pode deixar de dar prosseguimento ao projeto, porque o projeto se torna um projeto inconstitucional. E o que acontece quando a gente não toma essas cautelas, né? É porque, na verdade, quando você deixa prosseguir e se votar uma lei inconstitucional, ela, na verdade, ela pode causar até um dano à população, entendeu? Porque ela começa a surtir seus efeitos e para que você suspenda os efeitos dessa lei, a eficácia dessa lei, alguém tem que arguir inconstitucionalidade na justiça. Primeiramente, quem pode arguir inconstitucionalidade é o poder público, né? Tem o procurador a prefeitura, né, através do procurador, o prefeito e o procurador de justiça tem alguns requisitos. O cidadão comum ele só pode arguir essa inconstitucionalidade via ação. Então, de repente, vamos supor que a gente vote uma lei aqui de uma cobrança do imposto indevidamente. O cidadão vai começar a pagar esse imposto e vai ter que discutir na justiça essa cobrança, entendeu? Quer dizer, então você pode causar algum dano à própria população. Então, esse controle é muito importante que você faça ele, né? E a gente tem eu tenho alguns exemplos aqui. Sim. Vou dar um exemplo a vocês aqui que se votou uma ocasião, foi em 2002 ou 2004, uma lei em 96 aconteceu também, em 98 aconteceu isso, a contratação temporária dos funcionários da prefeitura. A lei de contratação temporária de funcionários, ela tem que ser específica, né, em determinados casos e de forma emergencial. Então, enfim, fizeram de forma generalizada. E todos os funcionários foram contratados pelo quê? Pelo regime seletista de contrato temporário. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, naquela ocasião, declarou a lei inconstitucional. Então, o que aconteceu com isso? Então, quando você declara a lei inconstitucional, os direitos secundários, são os direitos previdenciários, eles também não se tornam obrigatórios, como fundo de garantia. Foi onde deu aquela confusão do fundo de garantia, porque o Tribunal declarou a lei inconstitucional, você é obrigado a pagar só o salário do trabalhador, a questão do fundo de garantia, a prefeitura ficou desobrigada de pagar cada importância, inclusive... E criou o ônus depois. Criou um ônus para a prefeitura depois, e trouxe um ônus para o trabalhador, porque não se pagou o fundo de garantia naquele período em relação a ele. Então, esse dano você pode causar. Então, a gente, quando faz esse tipo de leis, né, que faz esse controle de constitucionalidade, é muito importante que a gente tenha seja bem rigoroso em relação a isso. Veja bem, graças a Deus, aqui nesse nosso mandato agora de vereador, nesse meu mandato, que eu estou à frente há 3 anos da Comissão de Justiça, né? Já estive 3 anos na frente da Comissão de Justiça, nós não tivemos praticamente nenhuma lei declarada inconstitucional. Nós tivemos um caso aqui, uma lei
que a juíza de primeiro grau da Comarca de Nova Friburgo suspendeu a eficácia da lei, nós recorremos para o tribunal e o tribunal manteve a decisão que a lei estava válida, entendeu? Quer dizer, liminarmente, tudo em série liminar, porque nós temos recebidos aqui no ano passado, praticamente nos últimos 3 anos, várias representações de leis inconstitucionais feitas pela legislatura passada. Que agora vocês estão tendo que responder. A gente responde. Nesse sentido, eu peguei uns dos acordos lá, analisamos os acordos lá com a lei da Comissão de Justiça, que eu recebi, uma das decisões, né? O desembargador ainda falou que a Câmara de Nova Friburgo era useira e vezeira em editar leis inconstitucionais. Fica ruim para a Câmara, macula a imagem da Câmara juridicamente, então não é bom fazer isso. Então, o controle nosso aqui é muito grande, eu procuro fazer um controle muito rigoroso em relação a isso. E o senhor falou, né, está há 3 anos à frente dessa comissão e por vezes a sua figura como presidente acaba sendo colocada muito mais à frente, né? O senhor sente alguma diferença entre isso aqui no trabalho? Olha só, na verdade é o seguinte, a casa, quando você, muitas das vezes, é uma casa política, não é uma casa jurídica, você acaba, muitas das vezes, entrando em embates jurídicos no campo político forte. Por quê? Muitas vezes os vereadores tentam, eles pensam até mesmo por que eu estou tentando impedir o projeto dele por questões até políticas. Não é questão jurídica. Então você acaba indo para o embate. E geralmente, quando você pega, eu dou para inconstitucionalidade e o meu voto é vencido, né? Porque, se você pegar meus pareceres, todos são fundamentados. Porque eu sigo sempre, Isabela, eu não tenho interesse nenhum, como presidente da Comissão de Justiça, embarrar o projeto. Até mesmo porque arquivar qualquer projeto de lei. Por quê? Porque esse ônus cai exclusivamente em cima do presidente da Comissão de Justiça. Apesar de sermos 5 membros, todos os 5 membros teriam os pareceres independentes, entendeu? Eu dou meu parecer, e cada um dá o seu parecer independente. Quem quiser concordar comigo, que esse meu parecer. Mas tendo 2 pareceres favoráveis, esse projeto pode ir à votação. E quando vai à votação, eu tenho que defender o projeto contrário e defender favorável. Então, mesmo que, vamos supor que os 5 membros dêem o parecer contrário, o autor do projeto vai tentar, ele vai arquivar, mas de repente ele vai na tribuna, tenta debater comigo, parecendo que eu quero que arquivar isso. Não é. Porque a vantagem, eu prefiro que esse projeto vá à votação. Que ele vá à votação, que o projeto não seja de forma constitucional. Por 2 motivos. Primeiro, que essa carga não vai sair em cima do presidente da Comissão de Justiça. Essa carga vai ser decidida no plenário. E eu vou ter o direito de manifestar no plenário. Não tecnicamente, mas politicamente em relação ao projeto. Então, essa é uma avaliação que eu faço. Certo. Agora, você sabe que quando você, como tudo... Se coloca nessa posição, o centro nervoso da Câmara de Vereadores passa a fluir em cima de quê? Do presidente da Comissão de Justiça. Como eu posso, tipo assim, o projeto só pode, e tem pelo regimento interno da casa agora, foi modificado este ano, qualquer projeto de lei só pode ir à votação com parecer da Comissão de Justiça. E de finanças também, no caso de matéria financeira também. Então, são as 2 comissões que têm que se manifestar nos projetos. E tem mais peso na casa, né? Se torna tendo mais peso na casa, entendeu? Mas eu, na verdade, eu digo a vocês sempre, eu sempre agi de forma democrática na Comissão de Justiça. Eu acho que a Comissão de Justiça tem quando os projetos chegam em minhas mãos, eu procuro ouvir todas as comissões temáticas da casa, a comissão de turismo, quando o projeto trata matéria de turismo, a comissão de educação, quando trata matéria de educação, a comissão de transporte, quando trata matéria de transporte, porque é uma forma democrática de todas as comissões também se manifestarem em relação a isso. E também a gente passar a ouvir a opinião das comissões, né? Que é a comissão temática, né? Que é esses casos, que é a comissão de transporte, a comissão de serviços concedidos, deve dar um embasamento qualquer de matéria fática ou até de jurídica mesmo, que eu possa embasar meu parecer. Uma questão que a comissão sempre teve presente, que chamou muita atenção em 2015, foram as CPIs, né? A CPI, na verdade, é o seguinte, por quê? A Comissão de Justiça passa a ser na casa também tipo fosse um órgão judiciário da casa. Então, o Poder Judiciário da casa, tipo, ela faz a função judicante também, nesses casos de CPI. Por quê? Quando há as CPIs, por exemplo, a Comissão de Justiça, ela não vai interferir na CPI diretamente no mérito da CPI. Porque como é que funciona uma CPI? Vamos explicar como uma CPI. Vamos explicar o que é a CPI. Tem friburguense que ainda não tem. Mas aqui é a CPI. A CPI, na verdade, é um ato. Hoje se juntam 7 vereadores, fazem um pedido determinado, tá? Por um fato determinado, pega um prazo certo, e faz um requerimento de abertura de CPI, entrega-se ao presidente da Câmara de Vereadores. Entrega ao presidente. Porque o presidente da Câmara e a mesa diretora só vão analisar
se tem os requisitos preenchidos de forma correta, se tem fato terminado e se tem um prazo ali estipulado para se concluir a CPI. E o que acontece? Essa CPI, ele não passa pelo crivo do plenário da Câmara. Ninguém vota a CPI. Isso é imbecilidade. Quando jogam na rua, a Câmara votou contra a CPI. Mentira, estão mentindo. Estão mentindo para a população, porque a Câmara não vota em relação a isso. Agora, o que acontece? Quando você pega um requerimento de CPI, joga para a mesa diretora, né, que é o presidente ou a mesa diretora, porque também a lei orgânica não diz quem é preciso isso. Se o presidente da Câmara é sozinho ou se toda a mesa diretora tem que fazer uma avaliação em conjunto. Tudo bem. Se ele vê que não se preenche os requisitos da CPI, o que acontece? Ele manda arquivar. Ele arquiva. Porque preencheu o requisito. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Por exemplo, para mim ingressar com ação em juízo, né, eu tenho que ter 18 anos de idade, certo? Ou 21 anos de idade, né, para ser totalmente capaz. Eu chego na ação, eu tenho 16 anos, eu não posso entrar com a ação. Quando eu entro com a ação, o juiz fala assim, olha só, venha através de representante legal, não é isso? Está incompleto, o juiz indefere inicial e manda vir através de representante legal, eu sendo representado por alguém. A CPI é a mesma coisa. Se eu não tiver um requisito próprio, o juízo de valor dela, inicialmente o requisito de admissibilidade, é inadmitido. Agora, o que acontece? Por ser um ato monocrático do presidente, então da presidência da mesa diretora, ele não cabe deliberação pelo plenário. Então, a CPI é isso, um pedido de instauração. E para que serve a CPI? Eu deixei bem claro aqui que a CPI não é votar por um vereador, ninguém vota a CPI. Ninguém vota a CPI. Quando você fala, vereador fulano então votou contra a CPI. Mentiu. Está mentindo a população. Segundo ponto, para que serve a CPI, na verdade? A CPI, na verdade, é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela serve para investigar, para apurar. E quais as consequências da CPI? As consequências da CPI é o seguinte, você faz um relatório final da conclusão dos trabalhos realizados. Se você tiver indícios de crimes, aí você remete o processo para o Ministério Público. Se for caso de infrações políticas administrativas, você pode pedir a comissão processante se estar dentro da casa. E se for caso de você ter irregularidade na gestão de da administração pública em geral, você faz um relatório, encaminha o chefe do executivo para que ele faça as correções. Porque CPI, na verdade, dá um exemplo para vocês aqui muito claro, a CPI, na verdade, ela não executa nada. A CPI é por irregularidade, eu mando fazer as correções. E o que se cria uma expectativa muito negativa para a população em relação à CPI, porque se tentou vender uma imagem para a CPI, que a CPI da saúde, por exemplo, está instaurada na casa, seria a solução da saúde, que instaurando a CPI da saúde, as pessoas teriam um médico, contratado de forma, né, à vontade, teriam um medicamento, teria cirurgias. Quer dizer, você resolveu o problema da saúde. E não é isso. Vendendo uma imagem totalmente errada, a população parecia que se instaurou a CPI, a solução da saúde estava pronta. Pois bem, Isabela, a CPI é instaurada praticamente há 3 meses na casa, ou 4 meses na casa, aqui na Câmara de Vereadores. Eu digo a você, a saúde melhorou alguma coisa? Pelo contrário, o que se pode acontecer com a saúde, que eu temo isso, é que as pessoas agravem mais o problema da saúde ainda. Por quê? Porque o prestador de serviço vai ficar com medo de prestar algum serviço para a saúde e amanhã, devido a uma CPI, mandar suspender o pagamento, independente de irregularidade ou não. Então a CPI, na verdade, ela passa o quê? Ela passa a ser uma ilusão para a população. Quando você vendeu ilusão para a população, parece que vamos fazer uma CPI aqui que agora nós vamos resolver o problema da saúde. Não se resolveu. E pior ainda, a CPI, da forma que está se desagou na CPI, eu fico até preocupado, porque você se vendeu uma expectativa para a população. Hoje você vê uma CPI, nós temos 2 CPIs na casa, né? Isso que eu ia perguntar, professor, já entrou na vertente do vereador Nami, você já falou um pouco da saúde, o que o senhor acha da CPI das águas? Olha só, eu na verdade, Isabela, eu não estou interferindo no meio da CPI, no partido das reuniões da CPI. Por quê? Vou explicar por quê. Primeiro, nós temos a CPI da saúde da casa tramitando e temos a CPI das águas, né? Eu acho que a CPI da água, ela está tramitando muito bem, porque CPI, na verdade, não pode ser um palanque eleitoral. Você realizar os trabalhos e depois você é o resultado do seu trabalho. E a CPI, você me desculpa aqui, os vereadores que participam da CPI da saúde, virou um palanque eleitoral. As pessoas, a vaidade está superando o trabalho deles. Eu dou um exemplo para você, a CPI hoje das águas, você não vê chamar a imprensa coletiva para dar entrevista, você não vê os vereadores se degladiando em público, eles resolvem o problema internamente entre eles, né? Estão resolvendo internamente, porque a CPI ela é formada por 5 membros, eles têm que se entender entre eles. Não tem que trazer a questão para o plenário. E você vê, quem acompanha a TV Câmara, a gente vê que toda hora tem uma discussão de CPI da saúde no plenário da Câmara. O que o plenário da Câmara tem que decidir sobre a CPI da saúde? Nada.
O que se pode decidir, o que nós podemos decidir na CPI, é uma decisão, dou um exemplo para você aqui, uma questão interna deles, prorrogação do prazo da CPI da saúde. Vamos prorrogar o prazo? Eles têm que deliberar internamente isso, lá entre eles, para depois vir a plenário. Agora, você vê que eles estão confundindo as coisas. E nós, vereadores, não temos nada a intervir. Então, qual é a posição da Comissão de Justiça em relação a isso? Eu procuro ficar bem afastado das CPIs. Porque todo incidente, não é o mérito da questão, não. Todo incidente causado da CPI, quem decide é a Comissão de Justiça, da qual eu sou presidente. Então, qualquer manifestação que eu faça anteriormente à minha decisão, eu posso levantar o quê? A minha imparcialidade. Então, eu evito. Eu, por exemplo, eu tenho aqui recentemente, né? Houve um erro no procedimento da CPI, um negócio até, né, que se fez uma convocação na CPI através do WhatsApp. Se convocou todos os membros através do WhatsApp e a resolução 1601 de 2006, tanto o regimento interno da Casa e orgânica, diz que todas as convocações têm que ser feitas através de edital. Então, de fazer edital ou através pessoalmente do vereador. E o que acontece? Especificamente na CPI, ela diz que essas convocações têm que ser com 3 dias de antecedência, ou através do vereador ou por edital. E se convocou através do WhatsApp. Quer dizer, é amador, é bem amador esse tipo de coisa. Foi convocado por WhatsApp, um dos vereadores questionaram essa convocação, porque não pôde estar presente, que se discutia uma prorrogação de prazo de juntar documento. Se discutiu lá, fez um questionamento em relação a isso, fez a impugnação desse ato e pediu que esse recurso fosse reavaliado a decisão, que fosse refeita a convocação toda, e não se tomou iniciativa nenhuma. Foi encaminhado para a CCJ. Entendeu? O que aconteceu? Poxa, todos nós sabemos que o WhatsApp não existe no regimento interno. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito, onde tem que ser respeitadas as leis, né? O regimento interno da Casa, que passa a ser lei, as resoluções da Casa, que passa a ser lei, e até mesmo porque é lei orgânica. O que aconteceu? Não há previsão de convocação para o WhatsApp. Eu acho que o presidente da CPI cometeu um erro grave, porque, primeiro, convocar para o WhatsApp, e segundo, quando ele foi questionado sobre a forma de convocação da reunião, ele deveria ter feito o quê? Refeito o ato. Ele suspendia aquela reunião, convocava a nova reunião de forma correta, publicava os editais e então convocava os vereadores, sanava o vício. Pois bem, ou por falta de interesse, ou por incompetência, ou má fé, não vai me levar a fazer esse juízo nesse momento aqui agora, o que aconteceu. Esse recurso, esse incidente, os 3 vereadores recorreram à CCJ para me analisar se estava de forma correta aquela convocação ou não. Veja bem, era bem claro, cristalino isso, qualquer criança sabe disso, mais inocente que possa analisar, com a convocação do WhatsApp é totalmente irregular. E o que você faz como CCJ? Eu tive que anular aquele ato. E, consequentemente, é igual um processo, tem que anular os atos consequentes, os demais atos subsequentes. Por que anular os demais atos? Aí você vai perguntar assim, Isabel, mas por que você anulou todos os demais atos? Claro, porque o que se dá... Uma etapa ficou corrompida, corrompe as outras. E outra coisa, nós tínhamos aqui um negócio inusitado, que eu vou falar a vocês, Isabel, até bom dar explicação. Quando eu recebi o recurso, eu pedi que prestasse alguns esclarecimentos, que eu tenho que ouvir a outra parte também que está acontecendo. Eu mandei informar, porque nessa reunião específica foi feita a convocação, ela foi convocação sobre a prorrogação de prazo para entrega de documentos para o Poder Executivo. O que aconteceu? Aconteceu que eles negaram a prorrogação do prazo. E, claramente, depois vem nas informações que eu pedi, que eu mandei perguntar o seguinte: quais documentos foram entregues e quais estavam faltando ser entregues. Qual foi a resposta que eu recebi? Que não tinha resposta, sabia? O presidente da CPI, o vereador Claudio Mel, não soube informar os documentos que tinha recebido, não sabia informar. E que eles continuam a receber alguns documentos. Então, o que aconteceu? Eles não prorrogaram o prazo da CPI, da entrega de documentos, e alguns documentos que não sabiam os quais receberam ou não, continuaram recebendo alguns documentos, não sabiam também informar quais documentos tinham recebido. Outra coisa, faço uma pergunta a você aqui: se ele não prorrogou esse prazo para entrega de documentos, e os documentos foram entregues fora do prazo, estão válidos? Podem ser juntados na CPI? Então, o que aconteceria isso? O processo estava todo contaminado. Então, eu tive que anular todos os atos posteriores, que eram quase nenhum, na verdade. É só juntar o documento para sanar todo o serviço. Porque se eu não faço isso,
eu estaria dando um pé de uma nulidade futura. Qual era a nulidade futura? Os documentos foram anexados futuramente, ou fora desse prazo. Qual seria a fundamentação dele? Eles poderiam eles, né, no caso, embasar um relatório final da CPI, ou não poderiam embasar o relatório final da CPI. Bem, tomei essa decisão, foi tomada, eu mandei comunicar, e a gente sabe que, todos sabem que, veja bem, a minha questão foi totalmente imparcial, eu não tenho interesse em CPI, se jogue para cá ou jogue para lá, eu tenho interesse que se decida a CPI. Agora, a minha responsabilidade é muito grande, porque olha só, Isabela, se a CPI, eu sou comunicado, é uma decisão aqui, vamos supor que eu digo, não, esse ato continua sendo convocado, o WhatsApp é válido. Lá na frente, no relatório final, o prefeito, seja quem for, entre com o mandado de segurança, anula toda a CPI. E eu cometi uma prevaricação, eu estou violando o regimento interno. Até mesmo porque, repito que a gente vive no Estado democrático de direito, nós temos que respeitar as leis da casa. Então eu tenho que decidir conforme as leis. Eu não posso sair disso, não pode ter um jeitinho, por exemplo, não posso fechar meus olhos para um erro primário desse. Foi um erro primário, eu acho. Eu repito aqui, eu acho que os membros da CPI da saúde, por exemplo, a gente vê que há uma diferença pessoal entre eles lá, né? Na CPI, uma briga interna. Inclusive, já julguei mais um recurso, já acabei de julgar mais um recurso. A única CPI que está me dando problema na casa é da saúde, né? Eu julguei o primeiro recurso anulando esses atos e julguei um recurso agora também. Uma levantada de suspeição do nepotismo cruzado, que era do vereador Cristiano Guenin, esse impedimento levantado pelo vereador Sérgio Lobac. E isso eu já decidi também, quer dizer, eu já decidi essa coisa, dizendo que não tem impedimento nenhum, porque não há nepotismo cruzado. Nesse caso é nepotismo, porque o nepotismo estivesse nomeado aqui no poder público. Pode, isso que eu falei, dentro do meu parecer, pode ser um ato imoral, suspeitar, tipo assim, pela ilegalidade, pela imoralidade, mas ilegalidade não há nessa participação, até mesmo porque que a esposa do vereador Cristiano Guenin, que trabalha na prefeitura, não tinha ingerência nas decisões dos processos desse assunto. Então ficou sanado. E tem outro processo também, que está para chegar em minhas mãos ainda, para decidir, né, porque de forma equivocada, né, mais uma vez, pelo presidente da CPI, ele pegou um projeto de levantamento do impedimento, né, feito por Cristiano Guenin em relação ao vereador Sérgio Lobac. Ele, em vez de encaminhar para a CCJ, caminhou para a Comissão de Ética. Então se perdeu 2, 3 meses da Comissão de Ética, prazo pedido por eles, que também não foi analisado. E deixo claro aqui todos os processos, Isabela, que chegaram às mãos do presidente da Comissão de Justiça, da Comissão de Justiça em si, né, da qual eu sou presidente, eu despachei todos eles, os despachos meus iniciais, que foram dentro do prazo previsto no regimento interno. Não houve atraso por parte nenhum da CCJ. Pelo contrário, eu procuro zelar para esses prazos. Agora, eu preciso também pedir algumas informações para me embasar e dar decisão, porque eu também não posso decidir de forma aleatória, né? Tá certo. Vereador, esse tema rende muito, com certeza, mas o nosso programa é curto e eu preciso dar destaque às suas lutas, às lutas do vereador na Isabela, veja bem, eu sempre, quando eu cresci na Câmara de Vereadores, engraçado, eu vim sempre pensando em fazer a diferença. E eu sempre acho que nós temos aqui em Friburgo, eu sempre estou um pouco, tipo assim, friburguense, defendendo nossa terra. Eu tinha um projeto de lei que eu fiz aqui em Nova Friburgo, em 2006, né, 2007, em 2006, foi quando eu regulamentei as feiras do Sul. Você lembra daquilo? Lembro. O que acontecia em Nova Friburgo? Nova Friburgo vinha muitas empresas de fora aqui, fazia essas feiras com mercadoria de segunda linha e montava assim, essas feiras eram montadas próximo ao Natal, Dia dos Namorados, Dia das Mães. Quer dizer, então, prejudicando o nosso comércio, prejudicando a economia local, porque, na verdade, vendiam mercadoria de segunda linha, né, muitas vezes falsificadas, era uma concorrência desleal com os comerciantes da cidade, porque não pagavam os impostos na cidade, não tinham a garantia de dar ao consumidor de ter que trocar a mercadoria, e eu regulamentei essa lei. Então foi uma briga minha, eu acho que tem que se defender o comércio na Friburgo. Preparei essa lei em comum acordo com o pessoal da CDL, na Câmara de Diretores de Logística de Nova Friburgo. Preparamos essa lei, dei entrada na casa aqui, aprovamos, e essa lei, por vários anos, veio protegendo o consumidor de uma forma certa, porque não é que a gente impeça que as pessoas venham fazer feira na Friburgo. Elas podem vir, com certeza, é o direito delas, é o direito da livre concorrência. Mas que ela venha nas mesmas condições do comerciante estabelecido aqui. Por quê? Que recolhe, paga os impostos. E amanhã tem uma garantia, amanhã o consumidor que comprou a mercadoria tem algum com quem reclamar a sua troca. Quer dizer, que não haja uma concorrência desleal.
Então, esses últimos anos aí, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, ficaram muito, 8, 9, 10 ficou muito bem sendo aplicada a lei, mas recentemente a gente sabe aí que eles tentaram ver uma feira do Sul para Nova Friburgo aqui e se tentou, né, burlar a lei um pouco, nós seguramos e caiu uma liminar na última hora, mas a gente vê que, na verdade, teve algumas reclamações de pessoas que adquiriram bem produtos nessa feira do Sul, que reclamaram lá na CDL que o mercado estava com defeito, que era de segunda qualidade, e o presidente da CDL falou, olha, não tem quem reclamar, porque esse comprou, a empresa foi embora, não teve retorno aqui. Então essa lei, se a gente tem uma noção, a gente consegue preservar o emprego das pessoas da cidade e o comércio em geral também. Né? Que eu repito aqui, a gente não está impedindo que as pessoas venham trazer suas mercadorias. Mas em condições iguais. Vender em Nova Friburgo, em condições iguais do comerciante. Tá. Essa é uma das lutas, uma luta que eu tenho muito grande também, que eu tenho defendido muito, é as instituições filantrópicas, Casa dos Pobres, Laje, essas instituições. Por quê? Porque, na verdade, em 2006 também, o vereador não pode pedir para isentar impostos da população. Mas é engraçado, Isabel. Quando se remete um código tributário para a Câmara de Vereadores votar no código total, a gente pode fazer certas alterações que não repercutem no impacto. E ali, quando remeteu em 2006, se remeteu o Código Tributário Municipal para ser votado na Câmara aqui, eu estava aqui na casa, eu fiz uma emenda parlamentar aqui no sentido de isentar todas as instituições filantrópicas, Casa dos Pobres, Asilo, a FAP, todas as instituições, dos impostos municipais. Então, ali a gente viu que já havia uma dificuldade muito grande, porque as instituições, além de prestar um serviço social, ela tinha que contribuir com o município. E o que acontece? Muitas das vezes, essas instituições, para pegar um recurso federal ou estadual, ou qualquer que seja esse município, até o imposto municipal, tem que se ter uma certidão negativa dos impostos. Então, muitas instituições tinham que vir com essa certidão positiva. Aí, com essa lei agora, isentando os impostos, ela consegue obter a lei de isenção dos impostos municipais também. Então, o que acontece? Então, ali eu continuei a fazer muito trabalho. A Casa dos Pobres São Vicente de Paulo, eu tenho conseguido ajudar bastante eles ali. Eu acho que é um cartão de visita no Nova Friburgo. E essas instituições, na verdade, elas fazem a parte do município, que é acolher os idosos. E muitas dessas lutas foram possíveis porque o senhor tem uma boa relação. Trouxe para Nova Friburgo verbas através do deputado Hugo Leal. Eu vou explicar uma coisa aqui, Isabela. A política eu faço em troca, parcerias. Certo. Quando o político me procura e pede apoio à candidatura dele, eu peço o seguinte: o que você vai trazer para o meu município? Eu não peço emprego para mim, não peço emprego para minha família, não peço recurso, não peço nada pessoal, coisa pessoal, eu peço para Nova Friburgo. O deputado Hugo Leal é meu amigo há mais de 20 anos. Advogamos juntos na cidade do Rio de Janeiro e ele resolveu caminhar na política, foi deputado estadual, depois deputado federal e também me puxou para a política. Viemos ser candidato todos juntos em relação a isso. Eu acabei sendo vereador. Então, a minha política com ele é uma parceria. Então, o que eu faço? Quando eu ajudo ele em Nova Friburgo, eu peço que traga recursos para Nova Friburgo, em apoio. Para você ter a noção. Alguns benefícios não é função do vereador, mas se todos nós fizermos a nossa parte, um pouquinho, a gente pode ajudar muito Friburgo. Em pouco tempo que eu tive esse mandato, esse apoio que eu tenho, a primeira academia ao ar livre, está lá no Nova Friburgo, foi no Conselheiro Paulino. Foi através do verbo do deputado Hugo Leal, que foi pedido por mim. Conselheiro Paulino está lá, Academia ao ar livre. A Academia ao ar livre está aqui na Chave Paraíso, foi uma verba que eu consegui através do deputado Hugo Leal. A quadra de skate, tão prometida que não era feita na Maquineira, aqui no Baripu, foi uma verba feita através de mim, através do deputado Hugo Leal. Então, a van tem hoje aqui na Casa dos Pobres, eu consegui uma van na Casa dos Pobres, através do deputado Hugo Leal e outras pessoas também me ajudaram em relação a isso. Então, o que acontece? Quando você faz a política do bem e somar, você faz assim, porque você não pode fazer uma política pensando em benefício próprio. É que eu questiono muito. Às vezes, quando eu falo com as pessoas assim, o que você fez para ajudar na sua cidade? Porque eu, quando ajudo alguém, eu ajudo para que um político desse, eu falo, o que você vai fazer para ajudar a minha cidade também? É diferente. Agora, eu vejo muita gente que vai apoiar político aqui de fora, pede emprego para a mulher, pede emprego em causa própria, pede dinheiro e esquece a população. Quem está na vida pública tem que trabalhar para a população, para o público, não é em causa própria. Eu faço um desafio aqui, eu não tenho um parente meu empregado na prefeitura, direto, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem filho. Meu filho, inclusive, já prestou serviço no município aqui, mas que o município precisa mais dele que a gente do município, porque ele é médico. Tem faltando médico no município aqui. Eu consegui uma ocasião trazer 8 médicos e colocar aqui no Nova Friburgo, amigos dele, em 2011, 12, estava em dificuldade de medicina aqui, ele tinha recém-formado, depois alguns médicos trabalhando no Nova Friburgo com a equipe dele para ajudar no Nova Friburgo. Então, eu faço a política pensando em Nova Friburgo. Eu acho que as pessoas têm que pensar nisso. Eu acho que cada um de nós vereadores
conseguimos R$1 milhão nos 4 anos do nosso mandato aqui com o nosso deputado, fazer uma permuta, eu já vou trabalhar com você para deputado, arrumar os votos você em Friburgo, você me dá R$1 milhão para Nova Friburgo de emenda parlamentar, que é pouco para o deputado isso, cada deputado tem 15 milhões por ano, então o que vai acontecer? Nós teríamos R$21 milhões investidos em Nova Friburgo, podemos melhorar a qualidade de vida das pessoas. Essa é a diferença. Certo. Por isso, eu acho que nós temos que saber em quem a gente vota. Porque, olha só, a classe política está desgastada hoje é por causa dos próprios políticos também. Por quê? Primeiro que vocês apoiam pessoas erradas. A gente vê hoje aqui o escândalo. Hoje nós estamos numa briga em Brasília, parece que é uma briga de quadrilha, né? Porque o PT agora, que a Dilma Rousseff virou com o ponto do PMDB, fica Eduardo Cunha e Dilma aquela briga. Quer dizer, isso não soma nada, isso não é saudável para a política. E isso só representa negativamente para a sociedade também, e traz prejuízo à sociedade no todo. Então, a gente está na política pensando bem na cidade, a gente tem que pensar diferente, tem que pensar em ajudar a cidade, ajudar nosso estado, o município, porque quem está na vida pública não pode pensar em riqueza. Esquece riqueza, tem que trabalhar para o público. Quem pensa em riqueza e ficar fazer fortunas, vai para a iniciativa privada. Tá certo. Vereador, o nosso tempo aqui realmente é muito curto, é muita coisa para se dizer, foi um ano muito importante. E eu quero te agradecer e pedir que você deixe o contato aqui para todos os telespectadores, para saber mais sobre tudo isso que o senhor falou aqui, saber do trabalho do vereador Nami Nassib e da disponibilidade sempre em atender o cidadão. Isabel, agradeço a vocês aqui também, a toda a TV Zoom, a TV Câmara, a população de Nova Friburgo, a oportunidade de manifestar esse nosso trabalho realizado no último ano que passou, né, que foi em 2015. A gente acredita também que 2016 será um ano com muito trabalho, mais ainda, porque a gente sabe que a crise está batendo nas nossas portas aqui, mas estaremos de cabeça em pé e torcendo pela nossa cidade e pela nossa população. Tá certo, vereador. Mais uma vez, muito obrigada. E o programa Vereador em Ação vai ficando.